Então tá, vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados também às minhas ordens, e então eu digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E a outro servo: faz isso, e ele obedece. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam ele: Em verdade eu afirmo a vocês que ninguém, mesmo em Israel, eu achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito exatamente conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Até aqui tá bom. Pode comentar, mano. Resumo de Mateus 8, 5, 10, 13. Fala o seguinte: sobre a fé que gera milagres, né? A nossa fé que gera milagres. O episódio do centurião romano mostra-nos a natureza, a essência e o resultado da fé que gera milagres, né? O episódio que está falando é sobre o resultado da fé que gera milagres. Então, a nossa fé, ela vai gerar milagres. A nossa fé, ela gera milagres. Pelo fato de exercer o alto posto do oficial comandante de uma centena de homens no exército do Império Romano, o centurião era capaz de reconhecer a autoridade de outras pessoas. Ele declarou publicamente que Jesus tinha uma posição ainda mais elevada que a dele, quando pediu ao mestre que orasse por seu servo para que este ficasse curado dos males que o afligiam. Com esse pedido, o centurião demonstrou reconhecer que Jesus, sob a autoridade do Pai Celeste, a qual lhe dava o poder de curar. Cristo já vinha concordado em ir orar pelo enfermo, mas aproveitou a declaração pública do centurião sobre a sua autoridade como exemplo da fé que gera milagres. A cura do doente seria fruto da fé daquele homem. Vocês viram que várias vezes Jesus fala da fé que gera milagres. A fé que gera milagres. Por 2 vezes aqui, se refere à fé que gera milagres. Então, a cura do doente seria fruto da fé daquele homem. Jesus confirmou proclamando que, pelo fato do centurião haver crido, o seu servo fora curado enquanto eles conversavam. Imagina, né? A fé dele, enquanto eles estavam ali conversando, ele recebeu a cura. Apenas conversando. Por quê? Porque a fé dele gerou o milagre. Então, se nós por meio de Deus, se nós por meio de quem Deus opera milagres, agirmos para tomar posse desta terra, nós receberemos também uma desígnio de autoridade, porque nós não estamos sós. Jesus nos dá o apoio e com ele será o Pai. À direita do Pai encontram-se todos os anjos do céu, esperando as suas ordens. E chegava a hora de vivermos o ciclo da colheita dos últimos dias, de olharmos à volta e percebermos as inúmeras pessoas que carecem de ajuda. Muitos estão sofrendo, e a sua única esperança de cura é por meio do sangue do Redentor de Jesus. Nunca antes houve tempo tão propício
para exercitarmos a medida da fé que Deus nos deu para agirmos na autoridade de que dispomos em Cristo Jesus. De novo, o Senhor aqui está se referindo, né, que é para a gente exercer a fé, exercer. Na mesma autoridade de que dispomos em Cristo Jesus. Pela operação de milagres, podemos provar que Jesus está vivo, com o poder do Espírito Santo, nos enchendo e nos fluindo através de nós. Veremos os doentes serem curados, atormentados serem libertos e perdidos serem salvos para a glória de Deus. Amém? Então, esse resumo, né, de Mateus 8, 5, 10, 13 fala sobre a fé que gera milagres. O interessante que eu achei aqui que foi que no fato do centurião tendo sido curado, né, foi porque ele creu, enquanto eles estavam conversando, a fé dele gerou um milagre. Então, olha só, a gente vê assim como que tudo é assim, ó, tudo aqui na terra ele pode ser movido pela fé. Como a Silvia leu ali, aquele momento ali que Jesus já tinha falado que ia ir lá curar o servo dele. Jesus já tinha dito que ia fazer isso. E ele pega e especifica a fé dele ali, né? Ele cria aquele canal ali, daquela forma, aquele canal, ele canaliza a forma como Jesus ia curar o servo dele quando ele diz: Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá lá. Se o Senhor disser uma palavra, eu sei que ele vai ficar curado. Tipo, como esse centurião, ele tinha conhecimento de autoridade, ele era sujeito à autoridade, e ele tinha soldados e empregados debaixo da autoridade dele, ele sabia que era dessa forma que acontecia no reino de Deus, no reino espiritual. Ele sabia que a palavra que Jesus lançasse, ela ia obedecer a Jesus. Ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre a palavra dele. Então ele canaliza aquela fé, ele canaliza a forma como Jesus ia curar o servo dele lá. Não, eu sei que ele vai ficar curado, Senhor, se o Senhor só mandar uma palavra, já será o suficiente. O primeiro ponto ali, gente, que a gente pode destacar desse texto ali, que a gente acabou de ler, né, nessa história do centurião, o primeiro ponto é que quando ele precisa da solução desse problema, da cura desse servo dele, o primeiro ponto que a gente pode destacar é aonde que ele vai. Atrás de quem que ele vai? Quem é que ele procura para solucionar esse problema? Como que nós fazemos, na maioria das vezes, quando a gente precisa solucionar o problema? Se o problema é pequeno, a gente tenta solucionar, né, com as nossas próprias mãos. A gente vai lá e tenta resolver. Quando o problema é grande, a gente fica procurando meios e pensando assim, ó, como é que eu vou resolver aquele problema? Como se realmente fosse mais fácil tu ir resolver ele. Mas a gente percebe que na vida desse centurião foi diferente, sabe? Ele correu atrás da pessoa que poderia solucionar o problema dele com uma palavra só, cara. Entendeu? Se ele era um centurião da guarda romana, sabe-se lá que condições ele tinha assim, para levar médicos até o servo dele. Então, o primeiro ponto que a gente destaca ali, e a gente percebe que tem que existir na nossa fé, é o alvo, que é Cristo. É tu saber aonde que tu tem que correr quando surge o problema, seja ele pequeno ou grande. Então, o problema ele vai ser muito mais fácil resolvido, muito mais facilmente resolvido, se tu ouvir uma palavra de Jesus indo em direção a esse problema. Jesus falando uma palavra, para que ele seja resolvido. Então, esse primeiro ponto é muito importante. A gente aprende com esse centurião. É aonde que tu tem que ir quando surge um problema. Surgiu um problema? Já sei onde é que eu vou. Eu vou até Jesus. Onde que nós encontramos Jesus hoje, gente? É no ambiente de oração. É na presença do Espírito Santo. Né? Diz em Mateus 18, 20, que onde dois ou mais estão reunidos por Jesus, Jesus está no meio deles. Então é nessa comunhão que tu encontras Jesus. Mesmo que esteja só tu e o Espírito Santo. Mas se tu está ali por causa de Jesus, Jesus está ali no meio de vocês. Então ali tu já encontra Jesus. E ali é o lugar de tu buscar a solução do problema. Então tu já sabe, a gente já sabe. Aprendemos isso agora com o centurião. Quando eu tenho um problema, seja ele pequeno ou grande, qual é? Pode falar. Aí dá para ver bem que o centurião, ele demonstra a fé dele.
Aí já inicia, já é a primeira, é o primeiro sintoma manifesto ali da fé do centurião. É que ele foi até Jesus, né? Podendo buscar outros meios, sabe? E como a gente costuma falar assim, que a gente não é contra, a gente é muito a favor de buscar a ciência, de buscar a medicina. Mas mesmo tu buscando Jesus em primeiro lugar, ele vai usar a medicina depois, ou a ciência, ou ele vai fazer um milagre, né, sobrenatural, mas ele vai solucionar o problema. É diferente de tu correr atrás e não ir até o alvo, que é Cristo, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como tu se comporta na presença de Jesus, tá? Porque muitas pessoas chegam na presença de Jesus, mas tu vai chegar na presença de Jesus de forma arrogante, exigindo algo que tu não... A gente sabe que merecer, ninguém merece nada do que vem de Deus, né? Tudo que nós recebemos dele é graça. A gente não merece nada. Mas a palavra diz assim, ó, que longe está o Senhor daquele que tem um coração arrogante, soberbo. E o Senhor está próximo daquele que tem o coração quebrantado. Então nós vemos esse segundo ponto também na fé do centurião. Quando ele chega na presença de Jesus, o que ele demonstra quando ele fala sobre a autoridade? Ele demonstra que ele reconhece a autoridade de Jesus no reino espiritual. E depois ele fala assim, quando Jesus fala assim para ele, eu vou curar, eu já estou indo na tua casa, eu vou lá curar teu empregado. Ele fala assim, não, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor coloque os pés dentro da minha casa. Eu sei que tu é o Senhor do céu e da terra. Eu sei que o Senhor estava lá no início quando tudo foi criado. Eu sei que tu é aquele que era, que é e que há de vir. Né? Com essas palavras eu estou falando, mas era mais ou menos isso que tinha no coração desse centurião. Ele reconhecia o senhorio de Jesus. E ele reconhecia a indignidade dele, cara. A indignidade dele, assim, ó. A forma indigna como seria Jesus, a presença de Jesus dentro da casa dele. Acho que até nós comentamos um dia, assim, sobre Zaqueu, né? Que quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, Jesus nem pregou o evangelho para Zaqueu. E Zaqueu já se sentiu constrangido pela presença de Jesus e convencido do pecado dele. Né? Que daí Zaqueu pega e fala assim, Senhor, olha, eu nem sei mais quem é que eu roubei, quantidade de gente, mas eu prometo devolver 4 vezes mais. Né? E eu prometo dar metade de tudo que eu roubei, de tudo que eu tenho, que eu possuo, de tudo aquilo que eu adquiri, eu vou dar metade para os pobres. E se alguém eu extorqui, e eu já nem lembro mais, eu vou dar 4 vezes. Né? Então essa presença de Jesus, ela gera dentro de nós um constrangimento. Esse amor de Jesus, a presença dele, ela gera um constrangimento dentro de nós. E a gente reconhece o quanto nós somos indignos, o quanto nós não merecemos. Então essa forma como o centurião se apresentou na presença de Jesus, isso toca o coração de Deus. Como a palavra diz, o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. Então, recapitulando, nós vamos no primeiro ponto, que é o alvo, que é Cristo, a solução dos nossos problemas. Não que tu tenha que ir até Ele só quando tu tem problema. Tá? Se tu reconhece quem Ele é, tu vai ir para adorar também, não só porque tu tem problema. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a forma como tu chega na presença dele. Precisa reconhecer. Isso toca o coração de Deus. Amém? Amém. E o terceiro ponto, gente, é a fé. Né? Foi o que a Silvia falou ali. É essa fé, é a fé que não duvida. É essa fé que nós devemos ter. É essa fé que ele disse assim, ó, eu sei que tu vai enviar uma palavra e isso vai acontecer. Ele não deu nenhuma vírgulazinha de dúvida. Nenhuma. Ele tinha certeza que quando ele voltasse, chegasse em casa, o cara ia estar curado pela palavra de Jesus. E essa fé nós temos que ter. E Jesus, nesse terceiro ponto, Jesus dá um destaque a esse terceiro ponto quando Jesus fala assim para as pessoas que estão ouvindo ali. Olha, gente, eu tenho para dizer para vocês que nem em Israel eu não consegui ver uma fé como essa. Eu não vi. Eu não estou vendo um judeu aqui na minha frente com a fé que esse romano tem, que esse centurião tem. Eu não estou vendo isso. Olha a fé que ele tem. Aí olha só que interessante aqui, ó, que eu guardei para ler para vocês esse versículozinho. Que muitas vezes a gente lê e passa por essa passagem e isso passa despercebido. Que é assim, ó, lá no versículo 11, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 10 do capítulo 8. É o mesmo capítulo, tá? Capítulo 8, versículo 10.
Jesus fala assim, ó, olha só. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que estavam seguindo ele: em verdade eu afirmo a vocês, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Olha só que interessante agora. Eu digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, Jesus estava falando aqui, de fora de Israel, e tomarão lugares à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Por que Jesus cita Abraão, Isaque e Jacó? Porque a gente sabe que eles foram referenciais de fé, né? Abraão foi o pai da fé, e depois, consequentemente, Isaque e Jacó também foram referenciais de fé. E Jesus fala assim, ó, algumas pessoas vão vir de fora de Israel e vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Imagina, gente. Então Jesus está falando assim, ó, eu não vi uma fé dessa até agora aqui em Israel, não se apresentou um judeu para mim. São vocês que são filhos da promessa, e até agora não apareceu nenhum de vocês crendo como esse centurião creu, esse romano creu. Aí ele continua ali, ó, versículo 12, ao passo que os filhos do reino, olha só que forte, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, na escuridão, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus está falando claramente do inferno, da eternidade do inferno. Então disse Jesus ao centurião, aqui Jesus destaca mais uma vez a fé dele: vai, e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. É muito forte. E não foi depois, Jesus está falando que foi na mesma hora. Na mesma hora. Então, a fé que nós temos hoje, se nós temos a nossa fé em Cristo, que é aquele que nos salva, a gente aprendeu ali pela palavra, a palavra diz assim que nós não somos salvos mediante as nossas obras, né? Tem tanta gente no Face, eu canso de ver o Davi e outras pessoas colocar no Face assim, ó, quando vocês fizerem uma boa obra, uma caridade, não precisa tirar foto, não tem necessidade. E meu Deus do céu, que se levanta de gente para brigar, cara, porque é o que eles querem, é exatamente o que eles querem. Eles não acham graça, razão em dar uma marmita para uma pessoa se não for para tirar uma foto, sabe? E se tu for ver, cara, os que mais ajudam é os que mais fazem isso, eles se alimentam disso, né? Jesus falou que quando vocês forem dar uma oferta, a mão direita ela não pode saber o que fez a esquerda ou vice-versa, a mão esquerda não pode saber o que fez a direita. Então imagina tu sair contando o que tu fez, tirando foto. Jesus falou isso para os religiosos daquela época, mas se tivesse Face, gente, naquela época, vocês podem ter certeza, se tivesse o WhatsApp, Face, Instagram naquela época, vocês podem ter certeza que os escribas e os fariseus fariam a mesma coisa. Eles davam aquelas esmolas, mas eles iam tirar o selfiezinho deles. Eles se alimentavam disso. Então Jesus pega e fala isso, né? Então a palavra deixa bem claro para nós assim, ó, que nós não somos salvos mediante as obras. Nós somos salvos mediante o quê? A fé. A fé em Cristo. A palavra diz que essa fé ela é um dom de Deus. Ninguém consegue merecer isso. Tu só recebe essa fé se tu tem um coração grato a Deus, que reconhece o quanto tu é indigno dele. Aí tu ganha essa fé. Foi o que aconteceu com esse centurião. E o mais interessante aqui é que quando Jesus fala assim, ó, eu nunca vi essa fé em Israel, que eu estou vendo nesse centurião, e Jesus fala ali que muitos vão vir do Ocidente e do Oriente, vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e Jesus fala ao passo que os filhos do reino, que é para quem foi dirigida a promessa, que são os israelitas, muitos vão ser lançados no fogo do inferno. Por quê? Porque não tem essa fé. Não é a fé de curar uma pessoa, mas a fé de buscar Cristo, de reconhecer Cristo, de reconhecer o senhorio de Cristo e de perceber o quanto nós somos indignos diante dele. É essa fé que salva e é também essa mesma fé que cura. A gente precisa assim, ó, se a gente crê que Jesus salvou nós precisamos entender que essa mesma fé que nós temos que ter para curar uma pessoa, ou para ser curado de alguma coisa, essa mesma. É simplesmente não duvidar. Eu não duvido de que eu fui salvo. Então por que eu tenho que duvidar se eu for orar por uma pessoa por cura? E se eu tiver com um problema e eu quiser a cura, ou quiser a solução do problema, por que eu tenho que duvidar? Ah, porque eu pequei hoje. Ah, porque eu estou em pecado, porque eu caí, porque eu tenho esse ou aquele defeito.
tu precisa entender que tu não merece. Né? Era isso que tinha no coração do centurião. Ele sabia, ele não merecia. Então não interessa o que o centurião tinha vivido, o pecado que ele tinha cometido, o cair. Eu não posso nem dizer que o centurião estava em Cristo, porque ele não era dirigido por uma religião, né? Ele era romano. Pelo contrário, então ele até perseguia religiões. Então não dá para mim saber se um dia ele desviou da fé, porque eu nem sei se ele tinha fé. Mas agora, quando nós vemos ali aquela situação dele com Cristo, a gente percebe como realmente ele tinha essa fé. E essa fé mostrava para ele o quanto ele era indigno, ele reconhecia isso. Então é essa fé que nós temos que ter todos os dias. Quando a gente chegar na presença de Deus, é esse reconhecimento, sabe? Eu estou na presença, buscando a tua presença, Senhor. Não é porque eu mereço, é porque eu não mereço. É o contrário, eu sei que eu não mereço. Então isso a gente precisa tomar isso como exemplo. Não só porque a gente viu que deu certo com a vida do centurião, não só porque a gente viu que deu certo com ele, que o servo dele foi curado, né? Provavelmente esse cara foi guardado para salvação, pelo que Jesus falou mais adiante. E a gente tem que tomar isso como exemplo, não só pelo que aconteceu na vida dele, mas pela forma como Jesus destacou ele. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, eu queria ver essa fé em vocês. Eu queria ver isso. Eu queria ver essa fé nos filhos do reino, nos filhos da promessa. Eu queria ver essa fé. Infelizmente eu não vejo. Amém? Amém. Quer falar, amor? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto a Ti, escondo o rosto pra que veja Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Meu prazer. Os rios se abalam, os povos se curvam
tua igreja te